Povo de Deus, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso canal para mais um momento de estudo bíblico, de escatologia bíblica. Vamos falar sobre a igreja de Filadélfia ou a igreja em Filadélfia. Temos pensado muito nessa terminologia. E aí eu antes coloquei até a igreja de Sardes, igreja de Éfeso, enfim. Mas eu estou adotando agora essa expressão igreja a igreja em Filadélfia. Nós estamos numa série de estudos sobre as igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia Menor. E agora nós vamos para o estudo sobre a igreja em Filadélfia. Temos uma série de estudos aí anteriores, que inclusive vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Vamos falar sobre essa igreja, que é uma igreja que não tinha força, mas que guardou o nome do Senhor. A igreja em que o Senhor se apresentou como aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha ninguém abre. E uma série de outros detalhes e revelações que o Senhor revelou a essa igreja. E é claro, esta revelação não é específica tão somente para a igreja em Filadélfia daquela época, mas também diz respeito a uma aplicação pessoal também aos dias de hoje. Então fique conosco até o final desse vídeo. Nós vamos explorar esta carta do Senhor Jesus escrita à igreja em Filadélfia. Mas antes eu quero te pedir, deixa aqui o seu like. Se você é novo, caiu agora de paraquedas, aproveite e se inscreva no nosso canal. Aqui é uma corrente de edificação na palavra de Deus, sempre trazendo campanhas de orações, momentos de reflexão bíblica, motivacionais. Nós temos shorts aqui que são edificantes da parte do Senhor para a sua vida. E também, claro, nós temos o nosso momento de escatologia bíblica. Então é um estudo realmente esmiuçado, detalhado, e é uma escatologia bíblica. Então aproveite e já se inscreve no nosso canal em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos para frente, vamos explorar este texto bíblico. Deixa eu trazer aqui para vocês já inicialmente os principais tópicos desse nosso estudo de hoje. Olha aí, vamos falar sobre a cidade de Filadélfia. Isso é muito importante, nós tratarmos sobre esse contexto geográfico, histórico. Também a apresentação de Jesus, Jesus que diz que tem a chave de Davi, o que isso significa, o que significa essa expressão. Também tem uma expressão aqui muito curiosa, que ele fala sobre a sinagoga de Satanás. Não só para essa carta, também existia outra carta para a qual o Senhor também disse para eles que que tinha a sinagoga de Satanás. E a gente vai também explorar um pouco dessa expressão. E aqui, é claro, são os principais tópicos, mas temos outros tópicos que também são importantes e que também vamos explorar aqui dentro deste estudo sobre a igreja em Filadélfia. Bem, essa igreja em Filadélfia ficou conhecida por sua fidelidade ao Senhor, seu compromisso com a palavra de Deus. A igreja que tem poucas forças, mas que não negaram o nome do Senhor. A igreja das portas abertas. A igreja que o Senhor teceu elogios a ela. Então é muito importante nós entendermos o teor dessa carta, a saudação que tem da parte do Senhor. E assim como outras cartas que nós já comentamos sobre isso, existem as mesmas similaridades. A promessa ao que vencer, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. A mensagem é direcionada ao anjo da igreja, que é o pastor da igreja. Então existem essas similaridades da carta de Filadélfia com outras cartas, como também existem as diferenças. Quando a gente começa a ver a parte dos elogios de Jesus e da fidelidade dessa igreja, e expressões como a chave de Davi, expressões como sinagoga de Satanás, nós vamos entender um pouco mais do que o Senhor falou para essa igreja e o que o Senhor fala conosco ainda através dela. Eu não vou me deter agora em ler toda a carta, mas a gente vai estar esmiuçando ela paulatinamente aqui dentro desse estudo. Então, vamos seguir aqui. Deixa eu passar o próximo slide. Perceba o seguinte, em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 7, o Senhor se apresenta para a igreja. E qual é a apresentação do Senhor Jesus para a igreja? O Senhor se apresenta para ela como aquele que é santo, aquele que é verdadeiro e que tem a chave de Davi. O Senhor faz questão de se revelar entre tantos títulos que o Senhor poderia se apresentar para ela, se apresenta como aquele que é santo e como aquele que é
verdadeiro. Então o Senhor manifesta a sua santidade, bem como a sua natureza de verdade, porque Deus, o Senhor Jesus, não é aquele que fala a verdade, não é aquele que diz em verdade e em verdade, mas Ele é a própria materialização da verdade, pois o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Ele é a própria personificação da verdade. Em Deus não há mentira, em Deus não há engano, em Deus não há erro. Ele é verdadeiro e Ele é santo. O nosso Deus, Ele é santo. Então o Senhor Jesus já se apresenta de imediato para a igreja em Filadélfia, dizendo: olha, eu sou santo, e não só santo, eu também sou verdadeiro. Verdadeiro porque em tudo aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Nenhuma de suas palavras cai por terra. O Senhor faz questão de lembrar a igreja de Filadélfia que Ele é o Deus que não mente, que é o Deus que tudo que Ele falou, Ele vai cumprir. E veja como isso diz respeito a mim também. Consegue perceber isso? Como isso também diz respeito a você. Tudo que o Senhor prometeu sobre a sua vida, Ele vai cumprir. Por quê? Porque Ele é verdadeiro. Porque Ele é a verdade. E nele não há sombra de dúvidas e de erro, porque Ele é verdadeiro. E Ele é santo. E como Ele é santo, Ele requer de nós também santidade. Então, essa manifestação da santidade do Senhor não é só para mostrar que é santo, mas que exige de nós também um compromisso de santidade ao Senhor. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E aquele que é santo, está em Apocalipse também, se santifique mais. Nós somos conclamados, nós somos impulsionados, nós somos convocados na mensagem de santidade, de que Deus é santo, a viver uma vida também santa. E aí ele vai dizer que ele tem a chave de Davi. O que significa essa chave de Davi? A chave de Davi lembra a história de Eliaquim, porque o Senhor fez uma promessa a Eliaquim dizendo que ia pôr a chave de Davi sobre o seu ombro, e o que abrisse ninguém fecharia, o que fechasse ninguém iria abrir. Então Eliaquim é uma tipificação de Cristo Jesus, que, como está escrito aqui em Apocalipse, o Senhor Jesus tem a chave de Davi. E chave fala de autoridade espiritual. Essa chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre, está falando de autoridade no reino dos céus. E não é à toa que faz uma citação ao nome de Davi. E por que ao nome de Davi? Porque não se esqueçamos, Jesus vem da linhagem messiânica, da linhagem de Davi. Foram feitas promessas a Davi. Não é à toa que o cego Bartimeu clamava dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. É um reconhecimento de que Jesus é o Cristo, de que Jesus é o Messias, e em Cristo Jesus cumpre-se o reino messiânico, o reino que não seria destruído, o reino que seria sempre eterno, que seria eterno, que seria para sempre. Então, todas as promessas messiânicas cumprem-se em Jesus, que é filho de Davi, é da linhagem de Davi, é o Messias prometido. Então, ele tem a autoridade espiritual, a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre, está falando de autoridade espiritual. Jesus, o Cristo ressurreto, tem em suas mãos a chave de Davi, e isso fala de autoridade absoluta, um alto poder. E por ele ter a chave de Davi, dele é decorrente todas as bênçãos espirituais, desde a salvação até as curas, os milagres, as benevolências. O Senhor tem essa autoridade.
todas as bênçãos espirituais decorrem do Cordeiro de Deus, do Filho de Davi, daquele que tem a chave de Davi e tem autoridade espiritual plena no reino de Deus. Acredito que vale a pena ainda acrescentar que a igreja em Filadélfia, na época que recebeu essa carta de Jesus, ela enfrentava um grande período de tribulações, de perseguição. Era uma igreja que estava passando por um processo de perseguição por causa da fé. É por isso que Jesus disse para ela: mesmo com pouca força, guardastes o meu nome. Mesmo diante de tamanha perseguição, de uma ferrenha perseguição, a igreja não negava o nome do Senhor. Então é um exemplo de uma igreja fiel. E aí, essa igreja, pela perseguição que ela estava enfrentando, recebe essa palavra de encorajamento. Ei, não se esqueçam, eu sou aquele que tem a chave de Davi. Ou seja, mesmo em meio a todas as perseguições, não se esqueça quem tem a chave do controle, quem tem a chave da autoridade, quem tem autoridade no céu, na terra, no inferno, em todo o planeta Terra, em todo o espaço geográfico, é o Senhor quem tem autoridade em espaços terrenos e espirituais. Jesus é aquele que tem a autoridade, porque ele tem a chave de Davi. Então o Senhor manda essa mensagem de encorajamento para uma igreja que estava sendo perseguida. É também a igreja de portas abertas, porque o Senhor diz para ela: eu sei as tuas obras, que é também uma expressão que se repete em outras cartas. Eu conheço as tuas obras, eu sei as tuas obras. E aí, pelo fato do Senhor conhecer as obras da igreja de Filadélfia, o Senhor diz para ela: eis que diante de ti pus uma porta aberta. A expressão eu conheço as tuas obras, eu sei as tuas obras, ela se repete nas demais cartas das igrejas do Apocalipse. Porém, a igreja de portas abertas, essa é a única que recebe essa mensagem. A igreja que está com as portas abertas. E o Senhor ainda diz: ninguém pode fechar. Essas portas abertas falam da propagação do Evangelho, da propagação do reino de Deus. O Senhor havia aberto essa porta do Evangelho, do reino dos céus, das bênçãos de Deus, e ninguém poderia fechar. O homem não ia impedir o agir de Deus. O Senhor fala fortemente com essa igreja, dizendo: eu sei que vocês estão sendo perseguidos, eu sei que querem barrar o projeto, eu sei que querem barrar a minha obra, mas a porta que eu abri ninguém vai fechar. Era esse recado que Jesus estava mandando para a igreja de Filadélfia. E tenho certeza que o Senhor também fala conosco, o Senhor fala contigo através desse texto, através desta carta. O projeto de Deus sobre a sua vida, ninguém vai impedir. O que Deus tem para fazer através da sua vida e na sua vida, ninguém vai impedir. A porta que Ele já abriu no céu, ninguém pode fechar. Aqui na terra, portas podem ser fechadas pelos homens. Homens podem fechar portas terrenas, mas a porta que Deus abre dos céus, a porta espiritual aberta no céu para a sua vida, homem nenhum pode fechar. Ninguém vai impedir o que Deus tem para fazer na sua vida. E então o Senhor diz para ela: tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Antes de explorar um pouco mais esse versículo 8 do capítulo 3 de Apocalipse, já aproveita, e você que está aqui comigo até esse momento do vídeo, eu quero acreditar que você está sendo abençoado por Deus. Então, não esquece de deixar aí o joinha, de deixar o seu like, porque isso fortalece ainda mais o nosso canal, amém? Então, essa é a igreja que estava com pouca força, mas que não negava o nome do Senhor, guardava a palavra de Deus e não negava o nome do Senhor. É por isso que essa igreja é um exemplo de fidelidade, um exemplo de que vale a pena se manter fiel ao Senhor mesmo diante das tentações, das aflições e das perseguições.
E quando as nossas forças estão se esgotando, ainda assim temos na igreja de Filadélfia um exemplo de que vale a pena, mesmo tendo poucas forças, mas não negar o nome do Senhor, mesmo se arrastando, mas guardar a palavra no coração, para não pecar contra o Senhor, como disse o salmista, no Salmo 139, se não me foge a memória nesse momento. Perdoe, 119, Salmo 119. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então vale a pena guardar a palavra e não negar o nome do Senhor. Filadélfia é um exemplo disso, da igreja que não nega o nome do Senhor. Bem, agora nós vamos entrar num ponto interessante dessa carta a Filadélfia, que é a expressão sinagoga de Satanás. O que se refere, ou a que se refere esta expressão sinagoga de Satanás? Lembrando que essa expressão ela aparece 2 vezes no livro do Apocalipse. Uma direcionada à igreja de Filadélfia e outra à igreja de Esmirna. O Senhor também citou essa expressão, a sinagoga de Satanás. O que seria essa sinagoga de Satanás? Os cristãos, que são aqueles que aceitavam a Cristo. E lembre-se que nessa época você tinha tanto judeus que se convertiam a Cristo Jesus, como também gentios. E por parte dos judeus havia uma perseguição ferrenha contra os cristãos. Os judeus ortodoxos, eles perseguiam cruelmente os cristãos. A igreja primitiva foi perseguida por esses judeus. Ora, o próprio Jesus foi crucificado por uma perseguição desses judeus ortodoxos. A igreja também passava por essa perseguição que vinha diretamente de judeus. E aí essa expressão sinagoga de Satanás era uma referência aos judeus, à sinagoga do judaísmo, que perseguia a igreja do Senhor, que não aceitavam essa mensagem messiânica na pessoa de Jesus. Até hoje os judeus não consideram Jesus como Messias. E naquele início do embrionário, do surgimento da igreja, essa perseguição era muito acirrada. Ainda era algo muito vivo dentro do judaísmo, a figura de Jesus, do Cristo que morreu e que ressuscitou. Quem não se lembra de Paulo, que perseguiu cruelmente, com muitas atrocidades, aqueles que propagavam a mensagem de salvação em Jesus, a ponto de ir até a cidade de Damasco para prender aqueles que eram considerados pelos judeus como a seita dos nazarenos. Então havia essa sinagoga de Satanás, que não é um templo de adoração a Satanás, mas era um sentido realmente simbólico, metafórico, uma analogia a esses judeus que perseguiam o povo de Deus, que perseguiam aqueles que levantavam a bandeira do Evangelho e que diziam que Jesus é único Senhor, único e suficiente Salvador. Tudo bem até aqui, compreender essa parte da sinagoga de Satanás? E aí mais à frente vem o texto que fala sobre a hora da tentação. E esse texto é de suma importância nós explicarmos ele também. Em Apocalipse 3:10 está escrito: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o Israel. É assim que está na sua tradução? Não, na minha tradução tem sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Não é uma tentação sobre Israel, é sobre todo o mundo. E isso fala da grande tribulação, o período da grande tribulação. Essa mensagem é realmente escatológica, é um apontamento para a grande tribulação, e o Senhor, nesse texto, claro, de modo específico, nós podemos entender que o Senhor promete um livramento ao seu povo, à sua igreja.
e de forma ampla, escatológica, é um texto sim que serve de sustentação para defendermos o pré-tribulacionismo. Eu sou de uma linha teológica, escatológica, que acredito que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. O Senhor vai guardar a sua igreja de passar por esse momento de grande turbulências deste mundo. O Senhor vai derramar as taças da ira, as suas taças da ira. Inclusive, eu tenho também um estudo bíblico sobre as taças da ira de Deus, que também você pode conferir aí na nossa playlist de escatologias. Lá nós também temos um estudo escatológico sobre o derramamento das 7 taças da ira de Deus. Então, Deus vai guardar o seu povo desse momento de grande tribulação. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar todos que habitam na terra. O Senhor promete guardar aqueles que guardam a palavra da paciência, que guardam a palavra de Deus no coração e tem uma vida de piedade e anda na vontade do Senhor. O Senhor vai guardar. O Senhor vai guardar o seu povo da grande tribulação. Então, no versículo 11, o Senhor diz: eis que venho sem demora. Mais uma vez ele diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A promessa de que o Senhor voltará, de que o Senhor regressará. O Senhor foi assunto aos céus, ascendeu aos céus, mas ele promete voltar. E o Senhor está dizendo para a igreja em Filadélfia e também para nós: eis que veio sem demora. E ainda recomenda: guarda o que tens. O que é que você tem? Não é para guardar os seus bens materiais, não é para guardar ouro, tesouro que pode ser corroído, que pode ser roubado, que pode ser minado. Não, guarda o que tens: a fé, a palavra, a coroa da salvação. Isso fala de coisas espirituais. E ele ainda diz: a quem vencer, eu farei coluna no templo de Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Nós seremos coluna do templo de Deus, e esse templo de Deus não é na terra, é no céu. A nova Jerusalém que desce do céu, como está lá em Apocalipse capítulo 21, também Apocalipse capítulo 22, e aí ele vai encerrando da mesma maneira como nós vemos em outras cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa recomendação final, ela aparece em todas as cartas. Um convite, uma convocação para que a gente atente-se a essa voz profética do Apocalipse, as palavras do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. O Senhor tem falado com as igrejas. O Senhor tem falado com o seu povo. Agora resta saber se nós estamos dando ouvido, atenção. Nós estamos sensíveis para ouvir e dar crédito a essa voz profética. Bem, o que nós temos para este estudo era até aqui. Quero agradecer por você estar conosco até o final. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita. Ainda temos outra carta, e essa outra carta vamos fechar com chave de ouro, é sobre a igreja em Laodiceia. E aí a gente vai fechar essa série de estudos das igrejas de Apocalipse. Nós temos aí os outros estudos, como já falei, que você pode conferir na descrição desse vídeo, para pegar todas essas cartas. Fica faltando agora só Laodiceia, tá bom? Oreis por nós, ajude-nos em oração e deixa aí também o seu like, viu? Isso nos ajuda muito, em nome de Jesus. Deus vos abençoe.